Era dia dos namorados, noite de casas cheias em Bragança. O movimento normal de sábado foi interrompido em simultâneo nos 3 bares de Alterne pela mega operação policial desencadeada pelo Ministério Público. Durante as rusgas foram identificadas 43 brasileiras em situação irregular e detidos 2 empresários. Um terceiro, proprietário do maior estabelecimento noturno, não chegou a ser encontrado. O encerramento das 3 principais casas de Alterne de Bragança acabou praticamente com a atividade na cidade. A situação tinha sido disputada 10 meses antes por 4 mulheres com uma história em comum que decidiram denunciar às autoridades aquilo a que chamaram o flagelo da prostituição em Bragança. Me trouxe maus tratos em casa, fiquei sem nada. Eu, neste momento, não conheço o meu marido. Ele era uma pessoa totalmente diferente, inclusivamente abandonou completamente os meus filhos. Tive que sair de casa, passados uns tempos de eu ter saído de casa, ele meteu lá a tal rapariga em casa, uma brasileira russa. Desde que essas mulheres, principalmente as brasileiras, entraram nesta cidade, normalmente é um casamento por semana que se desfaz. Essas mulheres que se autodenominaram mães de Bragança nunca deram a cara pela causa que viria a tomar grande dimensão mediática até na imprensa estrangeira. Também nunca mais aceitaram falar sobre o assunto. Além de não terem resolvido a sua vida familiar, essas mulheres foram apontadas como responsáveis pelo impacto negativo que o assunto teve na imagem da região e acusadas de estragar o negócio a muitos comerciantes da cidade, sobretudo aos que dependiam do movimento gerado por mais de uma centena de brasileiras. Com o desaparecimento desses imigrantes, nós perdemos uma cota de mercado avaliada já neste momento entre 15% a 25% do mercado nosso de telecomunicações na cidade de Bragança. Eu considerava pessoas com um grande poder de compra e de consumo. Costumava ter a volta de 15, 16 por dia, agora não tenho sequer por semana. E deu muito prejuízo à cidade, não é? E os homens que iam lá, penso que não deixaram de ir. Pelo contrário, acho que se ainda deslocam é a nossa vizinha Espanha. Levam o dinheiro lá, a vez de o deixarem cá na nossa. Porque se o senhor for lá, a partir sei lá, da 1, 2 da manhã, vê mais carros portugueses do que espanhóis até. Por aí, nessas casas por aí em Espanha. Já passaram 10 anos desde que estas portas foram seladas. Apesar de não ter voltado aqui a entrar, Eliane vive paredes meias com o edifício já degradado que serviu de espaço ao bar noturno que ajudou o marido a gerir e que recebia centenas de clientes por noite. A antiga gerente do bar Montelomeu ainda não encontrou explicação para o que aconteceu em Bragança. Cidades vizinhas, Macedo de Cavaleiro, Mirandela, continuam com casas abertas. Então, assim, eu vejo que tem muitas casas ainda funcionais, o país inteiro tem casas a trabalhar. E por que só a cidade de Bragança foi prejudicada? O marido de Eliane, que desaparecera há 10 anos, na noite do encerramento das casas de Alterne, foi encontrado e detido há 3 meses, depois de já ter sido julgado à revelia. Camilo Gonçalves cumpre agora pena de 8 anos de prisão por lanucínio e apoio à imigração ilegal. Por que condenar 8 anos de prisão uma pessoa que não fez mal a ninguém, não matou ninguém? Você aqui nunca ninguém encontrou nada, por exemplo, se fosse um traficante de drogas, se fosse um assassino, nunca houve uma garota que chegasse a dizer alguma coisa que estava sendo maltratada, que era uma coisa que fazia por obrigação. Então, assim, é uma coisa normal. Embora as pessoas venham a criticar, mas querendo ou não, vai existir sempre. As penas entre 7 e 8 anos de prisão a que foram condenados, quer Camilo, quer os outros 2 empresários da noite, foram consideradas na época punições inéditas neste tipo de casos. A decisão comporta penas algo exageradas. É também um corolário de alguma falta de vontade em se legislar sobre esta matéria, que é naturalmente sensível, mas que está na hora de quem de direito se dever pronunciar sobre uma realidade que existe. Todos perdemos muito, né? Principalmente a cidade de Bragança, uma cidade sempre muito alegre, com pessoas vivas, passeando, contente. Todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo ganhava dinheiro. Hoje eu vejo uma cidade cinzenta, uma cidade apagada, sem vida. 10 anos depois, os brigantinos ainda não esqueceram o impacto que o caso teve na imagem e na vida da cidade. Criou-se uma dimensão irreal, uma situação que não caracteriza Bragança absolutamente nada. Penso que associar Bragança à prostituição, acho que foi uma justiça. Fecho o alarido para pouco, como se costuma dizer, muita parra, pouca uva. Elas não davam escândalo, não andavam por a cidade a oferecer-se. Elas, embora davam muito movimento à cidade, ou de uma maneira ou de outra, embora não agradasse a toda a gente. Mas acho que movimento, pelo menos, estavam, e as casas de Alterne só ia quem queria, não é? Eu acho que tudo o que se fez foi pouco, porque aquilo já estava
com uma dimensão exagerada. É que os homens deixavam-se lá por aquelas meninas, muitos chegaram a vender a própria casa, com filhos, vendiam a própria casa e iam com elas. Quem quiser ir a essas casas vai igual, seja em Bragança, seja na Espanha, seja um sítio qualquer, eles vão. Por isso, elas não se metiam com ninguém, acho que estavam na vida delas, as pessoas só iam lá porque queriam, não é? Acho que foi uma polémica desnecessária. Elas continuam sempre, às escondidas, elas continuam sempre. Hoje, embora em muito menor escala e mais dissimulada, a atividade continua viva em Bragança, tal como em todo o lado.